Bom, vamos levar nosso pensamento a Deus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento se encontram nos nossos lares, a nos envolver com vibrações de amor e carinho. Que a espiritualidade possa me intuir nesse momento, para que eu leve esse estudo a esclarecer encarnados e desencarnados acerca da situação que envolve todos nós nesse planeta. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos no capítulo 27, e hoje nós vamos fazer o item 13. Acho que eu vou fazer o 13, 14 e o 15. São curtinhos. Deixa eu colocar aqui. Bom, acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com fervor e a confiança que somente nasce do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, falo de preferências daquele cujo proceder sente-se há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Eu vou comentar o item 13. Então, a eficácia da prece, quando a gente vê, não é um número de palavras, né, de frases que nós dizemos. O item 13 do Evangelho, ele está levando em conta a intenção. Tá? Bom, então a espiritualidade olha todo o posicionamento, né, da pessoa, a intencionalidade, tudo isso. Então, por isso que nesse item, o 13, ele está falando do sentimento, do proceder daquela pessoa com relação aos seus pedidos. E aí ele fala, do coração daquele que apenas lábios ora, unicamente saem palavras, nunca o ímpeto de caridade. Então, em todo sentido, o plano espiritual, que é todo organizado e que nos olha, que nos atende a todo momento, sabe da intencionalidade, da condição do que aquele que está fazendo a prece. Tudo que nós pedimos, a espiritualidade está vendo. Deus nos vê de todas as formas, né? É analisado todo o nosso procedimento. Então, são condições que a nossa pequenez, da forma que nós vivemos, nunca temos a condição de ver. Nós não temos. Mas Deus nos olha de todas as formas, atende todos os nossos pedidos de acordo com o nosso merecimento. Então, o item 13 do Evangelho está falando numa condição do procedimento de ação, de como age aquele que está fazendo a prece. Então, o item 14. Para exercer a prece, uma como ação magnética,
poder-se-ia supor que seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não o é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando julgam digno dessa graça, ou que aquela lhe pode ser proveitosa. O homem que não considera suficientemente bom para exercer salutar influência não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outro, com a ideia do que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida, só é a prece do orgulhoso que deposita a fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor a vontade do Eterno. Vamos por parte. Então, dentro dessa condição, quando nós vamos fazer uma prece, a intencionalidade, né, a ação magnética, fluídica, exercida por aquele que ora, muitas vezes, né, a gente pensa que não está atingindo ou não é digno de fazer essa oração para o outro. Mas acontece que quando nós estudamos o magnetismo, nós compreendemos que toda ação de pedido emitida para uma pessoa em forma de prece, ela chega até o outro. Mas como no item 13, ele fala da intencionalidade, da condição, essa prece chega no outro de acordo com o merecimento. Mas a intencionalidade magnética, fluídica daquele que ora, ela chega. Só que esses pedidos e essa intenção não chega da forma que nós queremos, porque tudo no plano espiritual é organizado. Outra parte interessante que a gente vê, ele está falando nessa condição, nós temos muitas situações que os entes queridos que estão do outro lado também utilizam de todas as formas, de grupos, né, de estudo mediúnico, que em pedidos, né, feito até Deus, né, por isso que tem uma situação, eu acho que é o Chico que fala, quando a mãe pede pelo filho, ela praticamente arromba as portas do céu na intencionalidade pedindo ajuda, né? O Chico foi bem categórico falando porque o amor de mãe, né, pedindo pelo filho, a espiritualidade não tem como muitas vezes não atender, né? Então essa condição, esses pedidos, quando a gente olha na condição, a espiritualidade, tanto aqueles entes queridos que estão do outro lado, como nesse, né, a ação fluídica, magnética é muito forte e chega. Para a gente compreender isso, os livros de André Luiz falam, né, dessas questões. Eu mesmo me pegava muito, né, principalmente nos mecanismos da mediunidade, que fala da ação fluídica, da intencionalidade, de como age. Existe uma situação comigo, que é a minha mediunidade, por isso que a gente estuda, e a gente começa a estar analisando de como funciona, né, de como isso está agindo em mim. É por isso que a gente tem que estudar. Os espíritos nos prepara, mas também quer que nós nos preparemos aqui para que a gente tenha objetividade naquilo que faz. Eu preciso entender. Então, muitas vezes, eu estou sozinho, sinto aquele fluido, né?
salutar que me envolve, e eu sei que alguém está pedindo por mim. Eu acho interessante, né, que quando eu sinto aquela ação magnética, eu percebo. E eu fui aprender isso quando eu comecei a estudar as obras de André Luiz e percebi. E vi que tinha comigo também uma forma, né, de perceber que eu estava recebendo, naquele exato momento, captando energias que emanavam. Eu só não consigo perceber da onde que vem, mas eu percebia essa ação fluídica. Então, no mesmo jeito que a gente sente isso, né, nós também sentimos como a ação do pensamento, ela vem de diferentes formas para nos atingir, seja boa ou ruim. Por isso que nós temos que compreender de qual é a relação do mundo espiritual com o mundo material. Tá? A gente precisa compreender isso. Por isso que nós temos que estudar. Por isso que nós temos que compreender o mecanismo de como funciona. E o Evangelho é um manancial, tá, de esclarecimentos a encarnados e desencarnados acerca dessa situação. Por isso que o Evangelho ele não pode ser só lido. Eu preciso ler item por item para absorver todas essas informações que está passando para mim. E essas compreensões, elas serão claras e concisas quando eu faço as observações e começo a analisar em mim a minha condição de receptividade daquela situação onde eu estou pedindo ou recebendo, né, essa carga fluídica que é muitas vezes benéfica. E essa situação, a própria espiritualidade, nós vamos ver nesses itens da prece, quando a gente começa em nome de Deus. Né? Kardec, quando ele vai começar no preâmbulo de prece, ele já começa a falar em nome de Deus. E começa a dar sentido, objetividade à ação da prece naquilo que está condicionado ao grupo ou ele a fazer. Né? E por que se faz isso? Né? Que Kardec, quando ele começa a colocar no Evangelho o preâmbulo de prece, né? Esse item é o pedir e obtereis, nós vamos perceber que já depois nós vamos para esses itens. E ele coloca numa condição de objetividade para que aquele que é o médium ou que vai ser sido, dando objetividade aos trabalhos que terão que ser feitos. Então, os médiums, o grupo tem que estar consciente do que se vai ser feito naquele momento. E para nós, quando ele nos coloca essas observações e analisamos essa condição da prece, nós começamos a entender qual é a forma de nos preparar. Uma das condições, gente, que eu não sei se entra nessa, mas eu vou falar. Por quê? Todas as vezes que nós, como eu comecei o estudo, né, eu falei, fiz a prece de Pai Nosso, uma coisa que eu não entendia, né? Seja no estudo, seja num trabalho mediúnico, seja na prática de passe dentro da cabine, nós fazemos prece. Né? A primeira coisa que eu queria saber qual era a função do Pai Nosso e por que ela era uma palavra, era uma oração tão forte. E aí eu percebi do conteúdo que se é falado dentro dela. Que é muito forte. Fala todo o Evangelho. A outra parte, eu queria compreender quando se falava assim, vamos elevar o pensamento a Deus. Eu perguntava, como que é isso? Eu vou estar toda hora levando o pensamento a Deus? Eu fiz a prece do Pai Nosso. E a objetividade é o trabalho mediúnico, o início do estudo,
ou preparo para a cabine de passe, ou preparo para chegar até o centro. E aí eu comecei a compreender a objetividade que era eu desvincular dos fatores externos e focar no objetivo que era do trabalho que está sendo efetuado. Tá? Seja agora no estudo, seja num trabalho mediúnico, seja a prece que vai fazer magnética para aquele que está recebendo, há outros fatores. Mas eu comecei a compreender a ação da prece sobre nós. Tá? E aí que está a intencionalidade daquele que ora, daquele que faz a prece em todos os sentidos. Tá? E o item 15, que é o último, está no pensamento o poder da prece. Olha o que ele fala, que por nada depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feito. Eu lembro daquela parte, né, daquele senhor que ia para a roça, ele chegava lá na roça, a hora que ele pegava a prece que ele fazia, pai, estou aqui pronto para o serviço. Era a prece dele. E era atendido e ele começava a trabalhar na roça. Né? E essa objetividade que temos, seja no trabalho mediúnico, seja no estudo, é o que nós temos que saber de condição comportamental para efetuar e ser um trabalhador do Cristo. Pode-se, portanto, orar em toda parte, em qualquer hora, a sós ou em comum. O agradecimento, gente, é a maior prece. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. Quando a pessoa recolhe, faz aquele recolhimento e começa a dar objetivo sentido ao que ele vai fazer, aos pedidos. Por isso, tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Então, a prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam no mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem junto e uníssono. Então, aquilo que eu estou falando, no início de uma reunião, o nosso início do estudo, todos estão em prece com objetividade no estudo e compreender. Pedir aos bons espíritos que nos intuam, que se aproximam de nós, para que tenham objetividade nos estudos de hoje, todos nós estamos nessa condição. E o que vai acontecer? A espiritualidade vem, os bons espíritos vêm nos nossos lares, porque vê a intencionalidade das nossas preces como oportunidade redentora de esclarecimento a todos que estão aqui encarnados e desencarnados. Por isso que esses momentos é um banquete espiritual. É um banquete espiritual para a espiritualidade, aonde todos vamos beber a água que vai saciar a nossa sede, que é do conhecimento. E é nesse sentido que ele está falando dessa objetividade. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada um atua isoladamente por conta própria, olha o que ele está falando. Tá? Olha o que ele está falando, o Evangelho está falando com cada um de nós. Eu me lembro pela primeira vez quando eu fui levado àquele trabalho que era, eles falavam que era, eu tinha 17 para 18 anos, o guia do copo. Eu cheguei e fiquei olhando ali, né, conversando com os espíritos. E aí todo mundo ali em volta com a mão lá em cima, e eu fiquei olhando aquilo. Aí uma médium que falou, tem uma vez que não está acreditando. Eu falei, sou eu. E todo mundo orando, falou, eu não sei o que é isso. E aí quando eu firmei o pensamento, e aí aconteceu, né? Então essa intencionalidade, a objetividade, embora estava errado o que estava fazendo,
tinham a intencionalidade do grupo aonde os espíritos se aproveitavam. Tá? E aí dá para a gente entender que cada um está condicionado a posturas comportamentais e ação. E a escolha dos espíritos, a qual vem ou não vem, está condicionado à intencionalidade de um grupo que vai exercer uma ação e que será assistido por diferentes ordens de espírito no plano espiritual. Então, quer dizer o quê? Nós estamos sendo assistidos no momento por espíritos de diferentes faixas evolutivas com uma intencionalidade para que esse esclarecimento chegue a todos. Lembra quando eu comecei a ler e falei que as preces, a ação do pensamento está condicionado à postura de cada um? Sim. Tá? A intencionalidade. Bom, 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2, 3 ligadas por uma mesma aspiração oram quais verdadeiros irmãos em Deus. É mais força terá a prece que lhe dirijam do que das 100 outras. Então, a mesma coisa que nós vamos entender. Um trabalho mediúnico menor, com coesão de pensamentos e atitudes, funciona muito mais do que se tivesse 40, 50 ali reunidos. O que vale é a objetividade e intencionalidade de todos aqueles que têm o objetivo, seja num trabalho mediúnico, seja num grupo de estudo, e assim por diante. Por isso que nós temos que entender de como funciona isso. De como funciona. Se a minha intenção está para fazer coisas que não deve, somos assistidos. Mas não da forma. O que vale é a intencionalidade, a condição de comportamento, de postura mental, de pensamento que une a todos nós. Por isso, tudo que nós ligamos aqui no céu será ligado, aqui na terra será ligado nos céus. Olha só que interessante. Vibra numa condição, numa postura que escapa ao nosso entendimento. Por isso que nós temos que entender. Então, o que Kardec fez? Nós temos o Evangelho, está nos esclarecendo, e tem toda uma estrutura por trás para nos mostrar como funciona isso. Por isso que quando nós fomos lá para as preces, as várias formas de prece, a maioria delas começa em nome de Deus. E começa, a cada um mostrar como que é o objetivo da prece e qual o comportamento que devemos ter frente a um trabalho, seja ele de estudo, de início por aquele que parte para o plano espiritual, para início de um trabalho mediúnico, para início de um estudo, por aquele que nos obsedia, por aqueles que nos pede prece, e aí a gente coloca o nome. É muito interessante quando Kardec, além de nos trazer todo esse exemplificado, nos ensina, no preâmbulo de prece, como nós devemos agir. E nós vamos perceber que nós vamos fazer eles todinho. Todinho. Tem muita gente que quando termina o Evangelho, que nós estamos terminando essa parte, e aí fala, o preâmbulo de prece eu não vou, a coletânea de preces espíritas eu não vou ler. Mas é o contrário. Quando nós lemos aquela coletânea de preces, é a coisa mais linda, que nos traz muitas informações para que tenha esse entendimento acerca como o procedimento no modo de orar. Olha só. E muitos, Muitos pulam, não chegam até. E nós terminamos esse item 7, nós vamos depois para as preces inteligíveis, aí nós vamos compreender o que Kardec quis nos mostrar quando ele codifica a doutrina
e começa a explicar cada passagem, cada item do Evangelho segundo o Espiritismo. Principalmente na parte moral, porque ele sabia que aquele que ia ler teria um entendimento, uma compreensão e uma postura, principalmente no modo de orar, de pedir. Tem um item lá que nós falamos, se nós pedirmos forças, nós não estamos num planeta de provas e expiação, pedir força para suportar a prova, a espiritualidade, devido à intencionalidade, quando o Espírito fala sobre isso, né, que ele coloca essa forma de orar, a espiritualidade se aglutina em tal forma de luz em cima dele, que a gente não consegue. Embora as obras complementares, o Evangelho, quando nós começamos a estudar toda a base kardeciana, e nós vamos ver, né, o passe magnético, a ação fluídica, que seja qual ele seja na religião católica, na evangélica, de como que é. A espiritualidade, Jesus aproveita a intenção de cada um de nós e age sobre todos os pedidos em forma de prece. Né? Por isso que esse item, né, que está falando aí, que é o 13, o 14 e 15, né, vem nos chamar a atenção nessa postura, nessa condição. Tá? Bom, vamos lá agora para o Livro dos Espíritos, que é o capítulo 4, né, da pluralidade das existências, parecências físicas e morais. E hoje nós vamos fazer a 212. Há dois espíritos, ou por outro, duas almas. Nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Aí os espíritos respondem, sim, mas as semelhanças entre elas é tal que se faz vos apareçam, em muitos casos, uma só. Tá? É até complicado a gente entender a resposta, porque na pergunta ele fala, ó, dois espíritos, um por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nasce ligado, tendo comum alguns órgãos. Né? Então, quando a gente lê essa condição nessa pergunta, nós vamos entender aquilo que nós chamamos os siameses, né, que nascem unidos. Acho que é siameses que falam, que nascem unidos. E temos alguns casos que aconteça isso. Então, agora nós vamos ver o que Miramês fala sobre isso. Aí ele comenta, raros são os casos em que os dois espíritos tomam corpos com órgãos comuns. Eles nascem ligados pela força da justiça divina, que tudo faz para a paz das criaturas e usa de todos os meios para a devida reconciliação. Olha só, gente. Por isso que a pergunta de Kardec, quando fala, né, dos mecanismos da reencarnação, e ele faz a pergunta, qual a forma mais rápida de evoluirmos? Aí os espíritos respondem, reencarnando. E aí, por trás disso, há mecanismos de reconciliação que escapam. Eu estou falando isso porque é muito sério essa questão, porque quando nós vamos estudar o planeta de provas e expiação e vamos entender essa questão, os casos de obsessão que ligam o espírito ao encarnado são justamente mecanismos fornecidos pela espiritualidade. É aí que eu preciso entender, tá? Porque há casos dessa condição, principalmente eu fui descobrir isso André Luiz comenta, está implícito, e Miramês também fala sobre isso. Há casos que não pode separar o espírito desencarnado do encarnado. E ele nem sabe, gente. Ele nem sabe.
E aí, para a gente entender isso, eu preciso estudar os mecanismos da mediunidade. Então, tem aqueles casos que a pessoa procura o centro espírita e quer afastar o espírito. É nessa condição que ele está falando aí dos espíritos que... Agora, imagine os espíritos que se ligam a nós nessas questões que escapam o nosso entendimento. Por isso que ele está falando mecanismos, meios de devida reconciliação. Eu estou citando esse caso, que é bastante sério, que eu preciso entender, que também esses casos são mecanismos de reconciliação. Por isso aí eu vou entender a doutrina espírita, né, que ela fornece um cabedal de luz para que nós possamos entender que o espiritismo bem compreendido vai nos dar sustentação de transformar aquele inimigo de outras encarnações no amigo, no modo procedimental de entendimento de como essa doutrina traz luz, tanto para nós, encarnados, como desencarnados. O outro ponto que ele está falando aí são os métodos de reconciliação, principalmente nessa questão, né, e que muitas vezes escapam o meu entendimento. E olha que é uma pergunta dificílima para nós entendermos, tá? Porque não é fácil. E tem situação que fala, por que acontece? São casos raríssimos. Se a gente entrar na internet, a gente vai ver vários casos, e que a ciência veio também estudando o mecanismo para separar. Tem casos que separa, tem casos que não. Para separar, pode vir o desencarne, que é a mesma coisa que eu estou falando nessa situação, principalmente quando eu estudo a mediunidade, a coisa é complexa. Por isso que quando eu vou estudar aquela situação onde estão os manicômios, são assistidos, então situação que tem espírito que fala assim, por que você não tenta afastar? Fala desse jeito, né? Mas você não está falando aí, me afasta dele. E nós sabemos que todo cuidado é pouco e o entendimento que temos acerca disso, porque se eu separar, olha só o que a doutrina espírita nos esclarece, se eu separar, provoca o desencarne daquele a qual o espírito está obsediando. A coisa é muito séria. Eu falo assim, quando eu estudo essa doutrina, a minha preocupação foi ao extremo. Ao extremo. Por isso que quando eu falo doutrina espírita, quando bem compreendida é luz, mal compreendida, queda. Um médio sem estudo é uma bomba relógio. Tá? Por isso tem que estudar para compreender essa doutrina. E a espiritualidade, quando vê isso, vem de tal forma de luz sobre nós, aglutinando, trazendo todas essas informações. Tá? Então, por isso que quando eu vou estudar a mediunidade, eu educo mediunidade, eu não desenvolvo ela. E esses espíritos, por tabela que vêm, sabem que na presente encarnação, eu trabalhando, a Anete Guimarães que fala sobre isso, por que eu estudo? Porque eu não quero ser obsessor. Então, na outra encarnação, aí eu vou entender, né? E eu não vou obsediar quando o irmão vir. A coisa é a coisa mais linda dessa doutrina que traz a informação acerca dessa situação que eu estou falando. A outra parte, para a gente ver toda a estruturação dela, nós vamos compreender qual o papel dela dentro dessa organização para que possamos aliviar as nossas dores, as nossas dívidas com relação à situação que nós vamos viver nesse planeta. Por isso que aí nós temos a situação do Divaldo, o Raul Teixeira, se não me engano, que eles falam, que eles comentam, eu vim na encarnação, eu ia perder o braço inteiro. Aí eu vi, só perdi a ponta do dedo. Mas por que eu perdi? Justamente por esse trabalho. Então, a justiça divina trabalha de tal forma conosco, oramos, pedimos a Deus, mas Deus sabe.
o objetivo e o porquê da situação que está engendrado toda essa condição. Tá? Toda essa condição. E nós espíritas foi nos dado todas as informações necessárias. Só que essa condição tá assim. O Cristo fala muito bem sobre isso. Ouçam aqueles que têm ouvido de ver, que vejam aqueles que têm o olho de ver. Era na condição que Kardec, quando ele começa a codificar a doutrina, ele sabia como é que o Dalmo vai fazer essa leitura aqui, como que ele vai compreender. Mas como que a dona Cleusa, a dona Ana, a dona Emília vai ler e compreender essa dinâmica? Tá? E a outra parte, que é a mais bonita, a cada um segundo as suas obras. Ame a Deus de acordo com o seu entendimento. Essa é a mais linda. Porque não escolhe, não vai perguntar se eu sou espírita, se eu sou evangélico, católico. Mas o que eu fiz enquanto de frente a essa doutrina, àquela religião que eu abracei. É nessa condição que será perguntado a mim. Qual foi o meu comportamento? Qual foi o meu comportamento quando aquele veio pedir para mim? Estava com fome? Logicamente, ele está precisando do alimento material. Como eu agi? Como aquele que estava com problema espiritual, e eu sei do mecanismo da prece, qual foi o meu comportamento com relação à minha postura com aquele que veio pedir ajuda? Qual foi o meu comportamento quando o médium do Cristo em estudar essa doutrina para entender ela? É nessa questão. De posse disso, esses mecanismos que estão fazendo aqui, que está sendo falado aqui, há de múltiplas formas de organização que é feito para que a reconciliação aconteça. Nesse caso, dos corpos que são unidos, que escapam o meu entendimento. Imagina os outros. Tá? Continuando. O corpo, nesse caso, é mais do que uma prisão. Ele inspira ideias de renovação e ainda a assistência dos pais ajuda esses espíritos pelo carinho que não falta a sentirem a bondade de Deus mesmo no arroxo das provas. Olha o que ele fala. Todo esse preparo, gente, quando é mandado esses filhos, os pais são preparados, tudo é organizado de diferentes formas. Então, o Evangelho traz toda essa condição, explicando o papel dos pais, né? Os mecanismos de como funciona, e o espírita é dado todas essas informações. A mais interessante, que é o espírito é dado informação, e que muitos aqueles que leem e interpretam o evangelho em diferentes religiões, faz aquilo que eu não faço em cima do que está escrito. Por isso que os espíritos me olham e falam assim, nossa, ele fala, mas não faz. Né? Por isso que tem situação que quando eu vejo certas, eu me pego comigo, e a gente passa uma situação que a gente olha o outro, pô, eu sou espírita e não faço isso, e aquele que não tem o entendimento, ele faz. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, a ideia que o Evangelho de Jesus, que ele está falando com cada um de nós, de acordo com a nosso comportamento e atitude, principalmente com os espíritos. Tá? Que é esse o papel do esclarecimento, que é que muitas pessoas, né, se esquecem. Eles se esquecem, viu, gente? Porque eu estou falando aqui, tem uma plede de espírito, está cheio os nossos lares, olhando o que nós estamos fazendo. Falou, não, eu estou aqui sozinho. Nós, os católicos, os evangélicos que estão lá dentro da igreja, e eu sei que muitos dos espíritos que estão lá comungam de pensamentos e entendimentos de acordo com o que eles falam. Tá? De acordo com o que eles falam. E nós espíritas que sabemos todo o procedimento,
o espírita não pode brincar de espiritismo, porque ele sabe. Ele sabe. Ou melhor, nós sabemos. Então, se eu falar que, né, eu sempre falo isso, o dia que eu falar que essa religião é a certa, refutem o que eu falei. Mas se eu falar que essa religião é o caminho, aí sim. O que eu estou fazendo de posse desse conhecimento? Por isso que nós temos que tomar o cuidado, né, frente a diversas situações, e essa pergunta está falando, nos trazendo resposta com aqueles, né, que a gente fala, coitadinho, nossa, eu acho que esse espírito não devia ter nascido. Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso. E eu olhei, eu já era espírita. Oh, meu Deus. Tá? É preciso que a gente busque compreensão, e por isso que tem o papel da paternidade, da maternidade, para que a gente vai exercitar primeiro dentro do lar o que é que Jesus está falando de amor, de fraternidade, para que depois nós possamos ir de forma mais ampla para entender o que é o amor. Então, no caso mencionado, pode haver afinidade de sentimento tanto do passado como da carne. Faz esquecer as faltas, sendo que o perdão é como a chave que abre as portas da prisão biológica. Vejamos o que diz Jesus. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Né? Olha que Jesus fala, Mateus capítulo 5, 24. Os espíritos no mundo espiritual, quando arrependidos do mal que fizeram, oferecem tudo a Deus para se livrarem das agressões resultantes desse mal a outro. Gente, o arrependimento. Tem espíritos que olham, quando eles se arrependam, falam, meu Deus, como que eu vou? E a forma que um médium de conhecimento, eu estou falando a intensidade, um médium que é o devedor, ele sabe agora, porque aquele irmão que arrependeu, a mediunidade é uma forma de reconciliação com os adversários. Lembra de como ele fala dos vários mecanismos de reconciliação? A mediunidade, ao aqueles que vão levar o nome de Deus, seja em qual religião, ele precisa ter coerência naquilo que fala, exemplificando o trabalho de Jesus em ações e atitude. Ao espírita, a mediunidade precisa ser trabalhada com Jesus para que ele possa ser exemplo. Por isso que quando nós vamos ler o Evangelho, o que nos está falando? A parte moral. E Kardec não esqueceu quando ele fala qual a característica do espírito, porque nós temos essa mania, nossa, é espírito, por que aconteceu isso? Aí Kardec foi lá e fez a característica do bom espírita é aquele que luta para dominar as más tendências. É nesse intuito que cada espírita luta. E ontem eu terminei isso, né, com a fala da oração de Santo Agostinho, que hoje eu posso ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, os espíritos no mundo, quando arrependidos, o mal que fizer oferecem, né, oferta ao altar de coração e primeiro com o irmão com o caminho de despertamento. Nesse caso, é trilhar o caminho da carne, da família, enfim, da humanidade, depois voltar a fazer a oferta com a consciência pura, sem que ela possa acusar o espírito. Aí nós vamos entender os mecanismos da mediunidade. Em muitos casos, o mundo dos encarnados é palco de encontros aparentemente indesejados. Família, lá no trabalho,
filhos difíceis, né? Trabalho aquele que está ali, o chefe difícil, as intransigências dos acontecimentos que acontecem nas relações interpessoais, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, tudo é fruto de mecanismo de reconciliação, de qual a forma que eu ajo à frente daquela situação. Por isso que tem aquela situação. Ser espírita não é fácil. E não é, gente. Tudo é teste. Tudo. Tá? Então, isso tudo é força da justiça divina, operando em favor dos que sofrem e choram as reações das ações praticadas. Compete a cada criatura descobrir as possibilidades de moralização. Olha o que ele fala. E fazer a todos os momentos cirurgias morais. O que o Cristo falou com relação a isso? Orai e vigiai para não cair em tentação. Tornando-se operário de Jesus na casa de Deus. Onde que Deus está, gente? Na nossa consciência. Esse universo que é o nosso corpo, nós administrando 33 trilhões de células dentro do nosso corpo, sob o comando de um espírito que está habitando esse corpo. Se a solução dos problemas se encontra dentro de nós mesmos, necessário se faça que não desertemos desse processo, porque é dentro das lutas que alcançamos paz. Tá? Existe uma situação, ela é interessante, você passa a dificuldade, tá? Aí passou aquela dificuldade, que é aquela fala que o Chico fala, a felicidade passa, a dor passa, tudo passa. E aí, quando passa aquilo lá, você vai para outra parte, você lembra daquela situação e começa a ter, vamos dizer assim, saudade. Para exemplificar melhor, uma das falas do Raul Teixeira, que é a orientadora dele, né, eu acho que é a Sheila, ele fala assim, eu tenho vontade, ele fala, eu acho que numa palestra, ele fala assim, eu quero comprar um sapato, né, mais ou menos assim. Aí a irmã Sheila, a orientadora, falou, mas e depois? Ela já estava passando para eles as informações com relação à nossa postura no ter coisas materiais. Mas o que nós temos que entender? Como eu serei feliz de posse da situação a qual eu estou inserido, nas provas. E que nós não sabemos, graças a Deus a gente não sabe a prova, mas essa prova ela será aliviada de acordo com o meu comportamento diante de cada situação. Tá? De cada situação. Então, há diferentes formas que eu não sei, né? A gente não sabe. Então, se não deseja viver com o inimigo frente a frente, em corpos ligados, reconcilie com os nossos adversários e caluniadores. A justiça de Deus não erra o caminho, ela somente veste roupagem da misericórdia quando entregamos as nossas mãos à caridade que sempre salva. Afora da caridade não há salvação do apóstolo Paulo em espírito, é uma verdade das verdades enunciadas no Evangelho, pois a caridade é a luz que nos guia a todos por ser filha direta do amor. Para a gente entender bem isso, vamos entender o papel da casa da sopa, da cesta básica. Tem gente que pensa que o necessitado é aquele que vai lá buscar a sopa ou a cesta básica. É o contrário. O necessitado é aquele que vai lá trabalhar para fazer a sopa, entregar a cesta básica, fazer todo aquele trabalho. Tá? Aquele irmão que bate na sua porta e que muitas vezes que a gente tem a noção que nós temos que o ente querido é só meu pai, minha mãe, minha irmã, meus filhos, na verdade, aquele que está batendo a sua porta pode ser um ente muito querido seu e que nós não sabemos. É aqui que está falando dos mecanismos, das possibilidades de moralização que se tem. Então, há muitos mecanismos para que essa reconciliação aconteça. Nós que não nos apercebemos,
esses mecanismos, embora fala da caridade. E quando Jesus fala lá, como Jesus entendia a caridade lá no livro dos Livros, ele fala benevolência para com todos. Por isso que ele está falando aqui dos caluniadores, esses adversários que nós temos. Tá? E aí eu vou para o centro, vou lá, seja num trabalho mediúnico, faço aquele trabalho e vou achar que vou resolver tudo. Na verdade, quando eu saio de dentro do centro, eu vou lá, quando eu sou submetido ao campo de prova, eu só sou espírita lá dentro do centro, fora eu não sou. É nesse ponto que os espíritos nos olham, nas preces, olha lá o que nós lemos lá agora. É nesse sentido que eu preciso entender, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado de caridade. Se olhar para mim, eu não sou caridoso. Porque dentro daquilo que está na proposta, eu estou tentando, lutando, dentro da proposta, na oração que Santo Agostinho falava, é nesse intuito que estamos todos nós. Eu pergunto, qual planeta que a gente está? De provas e expiação. O que essa doutrina está trazendo de esclarecimento para mim, enquanto um espírito encarnado dalmo, para que essa caridade possa se postergar em reconciliação com os adversários. É lá que está. E aí eu me pinto de bonzinho né? E de bonzinho eu não tenho nada. Sou um espírito que veio na reencarnação e que tem uma responsabilidade de ler e exemplificar através do meu comportamento e atitude o meu papel como espírita. O que eu estou fazendo? É isso que Jesus nos olha, a nossa intencionalidade. Que Jesus nos envolva, que a espiritualidade possa trazer para cada um de nós reflexão frente a esses estudos que nos esclarece e faz nos enxergar frente às responsabilidades que temos, seja no lar, seja naqueles que convivem conosco no trabalho, seja nas casas de orações, que Jesus possa nos envolver, nos dar força para que o nosso trabalho seja efetuado dentro das leis de amor, de fraternidade e caridade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento, por confortar a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.